Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do BR Condos Cast, o podcast da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. E aqui, no nosso podcast, nós conectamos você com tendências do mercado imobiliário. Vamos falar bastante sobre o futuro e hoje o assunto é muito interessante. Vamos falar com um incorporador, olha que legal. E vamos falar bastante sobre ESG, sustentabilidade, experiência do cliente, modelagem de empreendimento, de negócio imobiliário, e vamos ter sempre esse olhar para o futuro. O que é tendência de mercado, o que os clientes estão esperando, como que uma incorporadora pensa um produto para ser entregue e ter a satisfação garantida desse consumidor que é cada vez mais exigente. Então fica com a gente aqui até o final. E para bater esse papo comigo, então, apresento a vocês Joel Zonta. Joel, muito obrigado por ter aceito o convite de bater esse papo aqui comigo. E eu vou deixar, então, te apresentar para quem está nos acompanhando, Joel Zonta, CEO e fundador da Hausten. Conta para gente aí, Joel. Legal, Fernando. Bom, primeiramente, parabéns pelo podcast. É uma, é uma ferramenta muito boa essa para a gente divulgar, né, trazer informação de qualidade para os ouvintes. Então, parabéns aí a BR Condos, parabéns aí para você por essa iniciativa aí e fico muito feliz pelo convite. Bom, eu sou fundador da Hausten Incorporadora, né? A Hausten Incorporadora, ela é hoje atuante em todo o litoral norte de Santa Catarina. A gente vai de Joinville, basicamente, até Penha, a nossa última cidade com lançamentos, e temos também um próximo lançamento aí para o ano que vem em Balneário Camboriú. Ou seja, ampliamos no ano passado eh, a nosso território até Balneário Camboriú, de Joinville até Balneário Camboriú. Temos 12 anos, 14 empreendimentos entregues, e muitos mais aí por vir. Legal, Joel. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Uma incorporadora que tem 12 anos de vida, 14 empreendimentos entregues, e pela conversa aqui vocês vão entender um pouco dessa estratégia de posicionamento de mercado, porque hoje a Hausten se não a principal, uma das principais incorporadoras do norte, né, e litoral norte do estado de Santa Catarina, se posicionando com produtos de primeira linha, de muita qualidade, com grandes diferenciais. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre como que isso é possível, como que isso acontece, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal aqui, porque a tua Uhum. formação é engenharia de produção, né? Exatamente, é. E tu tinhas uma carreira na indústria, Sim. né? Muito comum, né? A indústria aqui no norte do estado é um segmento muito forte. Então, primeiro, né? Qual é esse estalo que deu para trocar uma carreira na indústria por Uhum. empreender fundando uma incorporadora? A vida estava muito tranquila, João? Tava fácil. A vida tava muito fácil. Então, Fernando, a minha vida ela acaba se misturando muito. Eu não lembro em algum momento onde eu não estive empreendendo. Então, eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Com 8 anos eu criei junto com um primo uma locadora de videogames na minha cidade. Que legal. Foi fechada e autuada pela prefeitura. A minha cidade sou de uma cidade de 4.500 habitantes, 5.000, entre 4.500 e 5.000 habitantes. E uma cidade pequena, né, te propicia fazer coisas que numa cidade grande tu acaba não fazendo. E então eu comecei desde cedo empreendendo, depois fui entregador de jornal também, entregava jornais na cidade. E eu sempre tive momentos onde eu estava empreendendo. Quando eu vim para Joinville, fiz o Desk aqui, fiz engenharia de produção, e passei num programa de estágio na Embraco, que é Uhum. uma empresa era da Whirlpool na época, né? Que hoje é Nidec. Mesmo estando lá, eu não deixava de empreender. Então eu estava sempre com alguma coisa, com algum empreendimento rodando, importação de itens da China, consultoria, enfim, eu estava sempre me movimentando, né? Uhum. Mas eu, de fato, estava seguindo bem, gostava muito da Embraco, né? Era uma empresa fenomenal em termos de aprendizado, mas e eu sempre fui muito transparente. Eu sempre prezei por isso. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas tu não pode falar isso pro teu superior. No momento na Embraco, quando eu recebi uma promoção, né? O meu superior foi me contar muito feliz, né, dessa promoção, que eu ia ganhar um aumento relevante aí para uma função bem estratégica na empresa. E eu comentei com ele, falei, olha, legal, mas eu tô no momento de empreender novamente. Mas até que eu estiver aqui, eu tô aqui de corpo e alma. Tu pode contar comigo. Eu sempre tive vontade de empreender e sempre quis ter empreendimentos relevantes. Isso é algo que eu carrego ao longo da minha vida. E aí o estalo foi quando, na Embraco, eu vislumbrei uma oportunidade quando a Embraco começou a construir a planta no México. E para a construção dessa planta no México foi destinada uma consultoria que fazia gestão
de construção, desde o layout da fábrica, ou seja, eles começavam no início da obra e colocavam a fábrica operando dentro de um takt time, um tempo de ciclo padrão, com Aham. qualidade, com segurança. E aí, nessas idas e vindas, eu viajava bastante, ia para a China, ia para o México, com um dos consultores, ele comentou que o mercado da construção civil havia uma grande oportunidade para prestar consultorias no ramo da construção civil para construtoras médias. E aí eu pensei, pô, consultoria não tem muito investimento, eu sei fazer, então vou tentar uma consultoria. Mas aí logo depois da consultoria, aí eu troquei uma ideia com o Neuto, que é meu sócio, foi sócio fundador junto comigo e trabalhava comigo na Embraco, e aí acabou rumando aí para uma incorporadora. Então a gente começou, aí decidimos iniciar com a incorporação. Não tínhamos um recurso, né, obviamente, mas aí a gente conhecia pessoas que confiavam na gente, e aí a gente fez o famoso Family and Friends aí, Aham. para arrecadar fundos, né, para os primeiros projetos. Legal. E o processo de incorporação imobiliária, ele justamente atende a quem tem essa vocação empreendedora e juridicamente é muito interessante, né? Porque a incorporação você consegue muitas vezes, até com poucos recursos, né? De fato, conseguir Sim, iniciar um negócio, porque você consegue eventualmente permutar terreno ou de repente o terrenista já é um parceiro que acredita no projeto e entra junto. Aí você faz toda a modelagem do negócio, aprova projeto, né, desenvolve o produto bacana para o mercado, precifica bem, e consegue muitas vezes no lançamento fazer vendas, né, que te exato, possibilitam iniciar a obra e executar esse projeto com recursos, né, dos exato. adquirentes. Então, isso da incorporação imobiliária é um negócio É, fabuloso. E é por isso que é muito importante acreditar em quem faz as coisas certas, né? Porque ao exato. mesmo tempo tem muito gaiato nessa história, Tem. né? E fazendo coisa que é de arrepiar, né? É. E são momentos de mercado, né, Fernando? Porque, de fato, o conceito da incorporação, né, ele, eh, no mercado americano tem uma chave que é o desenvolvedor imobiliário. Né? O desenvolvedor é aquele que ele não coloca recurso. Ele é responsável pelo desenvolvimento do projeto, Sim, de ponta a ponta, mas o mercado americano, como tem muito recurso, né, disponível, então ele capta investidores, fundos de pensão, enfim, para o projeto, mas ele não expõe caixa algum, né? uhum, No Brasil, para as fases iniciais é muito difícil, ou você vem de um berço onde já tem recursos, né? uhum, Tem um recurso familiar, enfim, ou vem de outro negócio, ou teve um efeito de liquidez para entrar no mercado, ou tu vai para esse Family and Friends, porque tu não tem muito como, pelo teu acervo, e o mercado financeiro, ele ele cobra, né, bastante experiência hoje para entrar no projeto. Você tem que ter um acervo, tem que ter um certo histórico, tu tem que ter todo uma governança, né, e números saudáveis no negócio para o mercado financeiro apostar no projeto. Então é muito difícil uma fase inicial começar assim, né? Obviamente em formatos menores de construção de casas, geminados, a operação acaba girando desse uhum, formato, né? uhum. E me diz uma coisa, vamos lá. Eh, e os primeiros empreendimentos, né, da Houston são empreendimentos, né, menores, terrenos menores, quantidade menor de De unidades. unidades, Uhum. né? E esse ano, recentemente, vocês entregaram o prédio mais alto da cidade, Sim. né? Em 12 anos de história, né? E Uhum. considerando que a gente não entrega o prédio mais alto da cidade porque pensou nisso no ano passado, Sim. né? Sim. Um projeto desse, ele está pensado, né, e maturado, né, provavelmente há bastante tempo também. Sim. E recentemente, eu acho que eu estava indo lá pro litoral e vi um outdoor de vocês na BR, né? E o outdoor dizia algo, se não me engano, assim, é diferente, né? Não é de comprar um apartamento, é você comprar Um um house. housing. Aham. Então, como que isso foi gestado dentro do negócio, né? De você começar construindo prédios menores, com menor número de unidades, e em 12 anos você está se posicionando no mercado dessa forma, entregando o Uhum. maior prédio da cidade e dizendo, não, quem compra com a gente não compra só um apartamento, né? Compra um Uhum. house, que é o nome da empresa, se posicionando como realmente uma empresa diferente no mercado, né? Legal. Então, Fernando, na verdade, quando a gente optou por essa verticalização de 30 andares, né, a gente tem hoje 4 projetos, né? Então a gente tem o Opera com 30 andares, o Soul, o Amaluna que entrega no ano que vem, e a gente tem o Pulse também com 30 andares, Uhum, e esqueci de um, o Nola também com 30 andares. A gente tem 5 empreendimentos com 30 andares em Joinville, hoje em fase ou entregue ou em construção. O 30 andares é o como. O que a gente queria
é entregar qualidade de moradia para os nossos clientes. Entregar um produto com uma ventilação diferenciada, que Joinville a gente sofre muito com ventilação. Sim. Se tu subir nos andares, nem precisa ser tão alto do Ópera, tu tem que fechar as janelas, pela ventilação que tem lá. A insolação é muito boa. Ou seja, é muito fácil tu gerar atributos que impactam diretamente na qualidade de moradia num empreendimento com uma verticalização maior. Uhum. Porque o conceito é muito simples. Quando a prefeitura optou pelo artifício da outorga onerosa, que concede a possibilidade de você dobrar a altura do prédio, você não dobrou automaticamente o coeficiente de aproveitamento. Então, tu faz um projeto menor, né, com recurso, e tu verticaliza mais. Ou seja, no terreno que a gente entregou o Ópera com 30 andares, a gente poderia ter feito 15 andares e 4 apartamentos por andar. Uhum. Mas aí tu vai questionar para o cliente, né? Tu paga mais por um prédio com 2 apartamentos por andar e 30 andares, ou num prédio que tem 4 apartamentos por andar e 15 andares, né? A opção do cliente é pelo valor agregado da altura, gera um valor agregado substancialmente maior, né, para o nosso cliente. Então a verticalidade foi basicamente o como para a gente chegar numa qualidade de moradia excepcional. Então esse que foi o motivador nosso, né? Muito interessante, né? E realmente entrega um empreendimento com um valor agregado da exclusividade, né? Exato. Valor agregado da exclusividade. Agora, tratar aqui sobre outros dois empreendimentos, né? E o que eles significam do ponto de vista também de tendência de mercado. Recentemente vocês lançaram o Pulse, Uhum. né? Que é um empreendimento que é de estúdios, né? Uma região bem central da cidade. O que a gente tem visto em grandes centros urbanos, né? A tendência de incorporadores, empreendedores lançando empreendimentos de estúdio, com o valor do metro quadrado relevante, mas aí o valor da unidade fica acessível, principalmente para quem é investidor, né? Uhum. E o Pulse aqui, até onde eu acompanhei, foi um sucesso Sim. de venda já no lançamento, né? Uhum. E, e aí queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tipo de produto, né? Nesse momento de mercado, considerando que a gente está vendo em algumas cidades um volume grande de empreendimentos com esse perfil de estúdios, e se isso deve efetivamente seguir, né? Nos próximos anos como uma tendência de produto, né? Sim. Eu acredito que é uma tendência, assim, Fernando, porque hoje a moradia ela está cada vez mais especializada. Então, quando a gente fala do compacto, né? O compacto ele suporta hoje um, uma pessoa solteira, um casal, um recém-casado, uma pessoa que se separou recentemente. E a gente nada mais faz do que organizar a demanda que o mercado quer, né? O nosso mercado é isso, né? Então, Sim. a gente pega e organiza em empreendimentos, mas a demanda ela está aí, flutuante. Uhum. Essa demanda sempre esteve reprimida aqui na cidade. E quando a gente tem um empreendimento, tem o Mercury ali no Alto Bem, né? Uhum. O Mercury tem uma série de moradores ali. Sim, tem, é verdade. Se tu for tomar café ali, tu vai ver as pessoas, as mesmas pessoas sempre. Aham. E as pessoas aqui de Joinville que moram lá. Por quê? Porque elas não têm um empreendimento compacto com nível de serviço. Quando tu coloca essa demanda fora, uma outra questão que o mercado de locação está em alta, está muito forte, né, principalmente nesse ano, em função da alta da Selic, a locação ela está num preço muito bom, ou seja, propicia também o investidor comprar o apartamento e ter uma carteira de locação saudável ali. Uhum. Então, é uma série de públicos. O compacto tu atende vários públicos diferentes. E isso é muito legal. Tu está vendendo apartamento para quem está se planejando em casar daqui a 3 anos, para quem está solteiro e quer ter o primeiro imóvel, Uhum. é o pai comprando para o filho que está vindo estudar aqui, é o investidor comprando para a carteira de locação, uma série de utilizações dentro do mesmo produto, né? Legal. Então isso que é muito legal, tu atinge vários públicos com esse compacto. No início da tua explicação, tu falou uma coisa que é muito importante, não sei se vocês prestaram atenção, né? Ele falou o seguinte: a demanda está aí. O nosso trabalho é basicamente organizar essa demanda, né? Num produto, né? Desenvolvendo um produto imobiliário. Então, vocês têm hoje, efetivamente, assim, um trabalho de pesquisa dentro da incorporadora para, de fato, entender, Sim, né? Qual é o produto que efetivamente vai, né, vender, porque a beleza, né, da incorporação é você lançar e vender tudo, né? É o melhor exato. do cenário. Eu que trabalho muito com assembleias de entrega e instalação de condomínios ao longo, né, de
mais de 20 anos fazendo isso, já entreguei muito empreendimento que na data da conclusão da assembleia de constituição do condomínio, metade dos apartamentos não foram vendidos, às vezes até mais, Uhum. né? 60%, 70% não vendidos. E aí a gente vai parar para olhar, às vezes, e realmente, assim, desenvolveram o produto que queriam, mas não necessariamente que o público, né, Exato. estava demandando. Aquela demanda talvez não existisse, ou precificou errado, desenvolveu o produto errado. Uhum. Então, qual é a importância, então, que tu dá realmente para essa atividade de pesquisar antes de lançar? Muito fundamental. E, Fernando, assim, mesmo com algumas entregas, né, a gente é uma empresa ainda com 12 anos, né, a gente já tem uma boa visão de Joinville, do mercado de Joinville, mas a gente preza pela humildade de estar sempre aprendendo. Então, a gente não gosta de ser o sabe tudo e falar assim, não, esse produto vai... Não, a gente pesquisa, a gente entende a demanda, e, de fato, a gente tem um radar para essas novidades, para essas demandas que não estão sendo cobertas. E a nossa cabeça está sempre pensando nisso. Uhum. A gente tem um setor de produto estabelecido na empresa, que mapeia muito o mercado, que está sempre olhando para essas tendências. E cada vez mais a gente percebe que o nosso papel, né, ele se amplia. A gente não pode hoje vestir uma camisa de, olha, eu só na nossa estratégia, obviamente, né? Eu só vou entregar plantas grandes de altíssimo padrão. A gente está mais focado em atender as demandas. E hoje o mercado ele se transforma de uma maneira, e isso é muito favorável, né? Eu lembro que quando eu comecei no mercado da construção civil, eu fui entender qual que era o ciclo médio de compra Uhum. de imóvel do brasileiro. E eu fiquei extremamente desanimado, porque o ciclo era uma vez e meia ao longo da vida, ou Da seja, vida, grande parte da população compra um imóvel na vida e olhe lá. e olha lá, né? Só que isso se transformou de lá para cá enormemente. Um fator foi, de fato, o crescimento do mercado financeiro, né? Uhum. Ou seja, a competitividade aumentou muito no mercado financeiro, a renda do brasileiro aumentou também, e hoje as pessoas elas estão trocando de imóvel mais rapidamente conforme a necessidade daquele período da vida. Uhum. Então é muito legal isso. Essa semana, um cliente nosso que comprou o primeiro apartamento veio visitar a gente para comprar mais um apartamento, que ele está se planejando mudar, né, para um apartamento maior. Falei, olha Que só que legal. legal. Foi 2015 que a gente entregou o primeiro o projeto e agora, né, em 2025, ele está planejando a segunda compra do imóvel dele. Bom, primeiro, agora eu quero fazer uma confissão aqui também, antes de entrar no próximo item da pauta, porque eu conheço, acho que todos ou boa parte dos produtos de vocês, dos projetos, né? E eu tenho um apreço, por assim dizer, muito especial pelo Cora, que a gente não comentou aqui, Ah, mas eu legal. gosto bastante do projeto daquele prédio, das unidades, assim, eu acho a localização fantástica também. É um produto, assim, que eu tô olhando para ele já faz um tempinho. Ah, é? É, muito legal aquele Legal. produto. Mas eu queria falar sobre uma outra iniciativa, também falando sobre um projeto que é muito bacana, que é a entrada de vocês no Cidade das Águas, né? Sim. Inicialmente com o Arium, né? Que é um projeto fantástico também, muito Uhum. legal. Mas queria que tu falasse um pouco, né? Dessa iniciativa, dessa tendência, né? eh, de cidades para pessoas, né? Porque há muito tempo que a gente está conversando sobre isso, né? Poxa, estamos fazendo cidade para quem? É para carro, Uhum. né? Uhum. De a gente conseguir ter uma cidade onde a gente consegue chegar nos principais pontos caminhando, né, a pé, de maneira tranquila, com uma fachada ativa, com eventualmente uma fachada que você consiga caminhar por ela, fugir um pouquinho da chuva, do Sim. sol, e você ter, né, conexão não só com serviços, mas com cultura, e efetivamente as áreas públicas serem ocupadas efetivamente pelas pessoas, né? E as pessoas viverem aquele bairro, viverem a rua, viverem a praça. E o Estado das Águas traz todo esse conceito, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho da integração, né, de vocês com esse projeto, né, que é fantástico, e como que vocês visualizaram, né, o Arion e o que ele tem de diferente, então, para se integrar nesse projeto Cidade das Águas. Legal, Fernando. Bom, o Cidade das Águas é um projeto, a gente desconhece um projeto a nível de país que vai entregar o que o Cidade das Águas vai entregar. Ou seja, é um projeto que não tem um irmão no país, porque normalmente bairros planejados são desenvolvidos em áreas mais retiradas. É muito difícil ter uma região muito central, um terreno muito central e fazer um bairro planejado. Joinville é a única cidade que vai receber, a primeira cidade a nível de país que vai receber um bairro planejado numa região tão conectada do centro. Sim. É. Então, esse é um atributo sem precedentes no mercado. E quando a gente olha o que o nosso cliente está
disponível, o que que ele valoriza. E quando a gente olha o momento de Joinville, o Cidade das Águas é uma virada de chave, eu diria, para o mercado imobiliário. Por quê? Joinville tem indicadores socioeconômicos de primeiro mundo, segurança num nível muito bom, tem crescimento populacional, a cidade está num crescimento econômico pujante, muitas iniciativas, a cidade se transformou, né, de um ramo industrial para um ramo de serviços, ou seja, teve uma conversão muito rápida e que fez a cidade crescer ainda mais em termos econômicos, né? E o Eu que digo que Joinville é uma cidade que vem se emancipando, né? exato, Uma questão assim, uma cultura colonial, industrial, né, para efetivamente se tornar uma cidade que pulsa, né, e que as pessoas vivem. Então, é um processo de emancipação quase, assim, muita gente vindo de fora, né? Enfim, né? Você veio de fora, eu vim de fora, exato. né? E vivendo essa cidade, né? Então, o Cidade das Águas efetivamente é um projeto fabuloso, né? Muito bem localizado, como você falou, e eu acho que vai integrar, né? Inclusive os bairros, né? E as regiões Exato. locais ali, e isso vai pulsar de uma maneira muito intensa. E a gente só vai ter o real valor, a população só vai entender o real valor do Cidade das Águas quando for entregue. Porque Concordo. outro dia eu estava na rede social, olhando no Twitter, hoje X, né, uma simulação, né, de cidades com fiação aparente e sem fiação aparente. Uhum. Cara, Isso é uma coisa que às vezes as é, pessoas não conseguem, não, nem percebem, né? não. A poluição visual, tu É. não percebe. Isso já é um baita tributo. Tu olha assim, nossa, mas é o mesmo lugar, sem fiação. Uhum. Uma calçada larga, Sim. né? Aquele conceito do shared space, né? Onde você não tem Exato, necessariamente a diferença, né? O que é calçada, o que é, né, via, né, transitável do carro ali, e aí tem que ter faixa. Não, é o espaço compartilhado, né? é um espaço compartilhado. Quando tu olha isso, né, tem em São Paulo tem o Cidade Jardim, certo? Uhum. O Cidade Jardim teve uma valorização excepcional. Se tu pegar a valorização do Cidade Jardim, Cidade Jardim, para quem não conhece, é um empreendimento de 5, 6 torres e embaixo tem um shopping center. No pós-pandemia, o Cidade Jardim teve uma valorização absurda, porque a qualidade de tu morar lá, tu ter um nível de serviço absurdo, tu não precisar se deslocar de carro, daí tu trabalha em casa, ou seja, tu tem tudo ali, tu tem academia de primeira, tu tem parque, tu tem bons restaurantes, tudo numa caminhada, sem depender do carro, né? O que vai acontecer no Cidade das Águas é exatamente isso. A gente vai ter um shopping que é maior do que o Garden, a céu aberto, ou seja, todos os térreos comerciais dos prédios, eles serão comerciais, né? Sim. Eles E aí é serão interessante, né? Que a propriedade, por assim dizer, dessas áreas vai permanecer, se não me engano, com o empreendedor, justamente para poder fazer um mix, né, de exatamente, produtos e serviços. E ali, de fato, se trazer, né, essas operações que vão conseguir, então, ter um mix para atender essa população residente. exatamente. Então isso é único, né? É um shopping Verdade. center, não é um grande shopping center, né? O shopping basicamente faz isso, ele regula a demanda, ele entende, né? O Exato. que o público está buscando. E o que vai acontecer ali é exatamente o mesmo, só que a céu aberto, Que legal. com uma praça e com um item que a gente é difícil mensurar o impacto que o musicário vai ter na cidade. Mas para quem tem o prazer, ou já teve o prazer de visitar o anfiteatro de Hamburgo, na Alemanha, é impressionante como uma cidade industrial foi transformada por um anfiteatro de primeiro mundo como aquele. Uhum. Pelo investimento que o musicário vai demandar, para viabilizar tudo isso, vai ter que ter uma frequência muito grande de espetáculos, ou seja, o, o Gava que é o maestro lá, está no planejamento bem robusto para todo essa entrada lá, ou seja, é muita coisa boa, Sim. que vai ser difícil mensurar. E aí, quando a gente olha o que é entregue pelo Cidade das Águas, no empreendimento Cidade das Águas versus o restante, de fato, é muito diferenciado. É. É só agora experimentando, né? Tendo as primeiras experiências para entender como que E vai. o brasileiro, ele consome, sim, cultura, e cultura de qualidade, e espetáculos de primeira linha, tendo a oportunidade, sendo oferecido e sendo acessível, eu não tenho dúvida que o brasileiro consome. Recentemente, Exato. todo ano a gente tem aqui em Joinville um evento muito bacana, que é o Pianístico, Sim, né? sim. Com entradas, espetáculos para você ouvir concertos de piano, né? E esse ano eu tentei comprar ingresso, eu não consegui. Foi Aham. tudo esgotado. Quando eu fui ver, já tinha acabado, né? Uhum. Então, a população consome, sim, Consome. esse tipo de cultura, né? Agora, eu queria trazer aqui uma outra pergunta e um outro olhar, né? Qual é a percepção de vocês? O que que vocês estão pensando e produzindo
em termos de conceituação de fachadas dos prédios e também de áreas comuns dos Uhum, condomínios, né? Pós-pandemia, a gente viu uma tendência muito grande dos prédios todos sendo lançados com espaços de coworking, né? Porque uhum, trabalhar aonde se mora virou uma realidade, né? Eh, né, academias mais bem estruturadas dentro do condomínio e do ponto de vista de fachada, a gente também tem visto, né, uma transição de alguns anos atrás, assim, fachadas 100% espelhadas, né, para uhum, agora fachadas, né, mais miméticas, mais ambientalmente agradáveis, né, com o retorno do que no passado a gente achava que era aquelas floreiras, né, isso agora virou uma fachada mimética, né, então, assim, qual é a tendência, né, como é que vocês estão trabalhando tanto áreas comuns de condomínio como a fachada, né, a arquitetura das uhum. edificações, porque isso hoje, né, impacta não só no conforto interno da unidade, mas traz uma valorização, né, muito interessante e não deixa de ser, muitas vezes, até uma obra de arte, um presente para a cidade, né? Exato. Bom, com relação às fachadas, Fernando, são duas. Uma mudança é uma necessidade hoje do mercado, ou seja, está muito difícil mão de obra para reboco externo, ou seja, com isso os materiais estão já sendo aplicados semi-acabados, ou seja, fachadas ventiladas, a gente está já desenvolvendo empreendimentos com fachada ventilada, e aí contribui também, né, para o conforto térmico do morador, ou seja, é um grande Uhum. benefício. Hoje a viabilidade ela ainda não é tão fácil, porque tem um custo de quase mais do que o dobro, na verdade, do que um reboco de fachada ou uma pastilha na fachada. Então mas é uma necessidade, né? Agora, o que a gente vem trazendo para os projetos, que é algo que faz uma grande diferença, é toda a parte de iluminação de fachada. Ou seja, quando a gente olha uma fachada de um prédio toda apagada, a gente tem o Ópera lá. Se o Ópera tivesse apagado, seria mais um empreendimento. Com a iluminação, ele é outro empreendimento. Uhum. Ou seja, a cidade fica mais bonita com isso, né? E cada vez mais atributos como iluminação, como paisagismo, tudo isso é uma agregação de valor absurda para o projeto. O projeto ele cria valor, né, com isso. E quando a gente olha com relação às áreas de lazer, o nosso objetivo, a gente tem algumas pesquisas que a gente faz pós-ocupação. O nosso objetivo é entender qual que é a necessidade do cliente e a gente conseguir suprir essa necessidade. Só que a gente projeta um empreendimento e o morador, de fato, vai usar aquilo 5, 6 anos depois. Uhum. Então a gente tem 2 anos ali é, entre compra do terreno até aprovação e lançamento e 4 anos de construção. Licença, alvará, realização da obra. Exatamente. Então a gente está falando de um lead time de 6 anos. Uhum. De fato, o que a gente projetou 6 anos atrás, a gente só vai saber agora se de fato aquela utilização é condizente com a necessidade do empreendimento. Uhum. Então a gente precisa calibrar muito bem esse início para não fazer algo que não tenha uma utilização no futuro. E para isso, como que a gente opera? A gente sempre busca a flexibilidade. Então, áreas modulares, salões de festas que, quando conjugados, criam um espaço maior. Uma tendência, as academias estão ganhando muito espaço nos empreendimentos, né? Tem itens que, quando durante a pandemia, que eles aumentaram muito, né, a utilização como o coworking, mas agora vem reduzindo. As pessoas estão voltando para o trabalho, estão buscando, já estão ocupando novamente os espaços nos escritórios, né? Então teve uma redução. O que na pandemia as pessoas deixaram de fazer e continuaram fazendo foi academia com personal nos prédios. Então esse é um item que está sendo cada vez mais utilizado. A academia que antes não era tão utilizada, era subutilizada, ganhou muito. E um outro fator, Que a gente tem visto, inclusive, prédios sendo lançados ou entregues com academias assinadas, né? exato, O que é bem bacana também. a gente tem uma assinatura da Adidas. O primeiro prédio de Santa Olha Catarina com só. assinatura é o Amaluna, a assinatura da Adidas, né? Então é bem legal também. E o que faz o cliente utilizar a área de lazer é isso que tu mencionou. Por que assinatura? É porque tem um especialista que sabe o que está fazendo, que desenvolveu, entendeu qual que era o público-alvo do empreendimento, foi lá, determinou, sugeriu quais seriam os equipamentos para um determinado treino. Então tudo isso agrega valor. Como que a gente faz com que o morador saia do apartamento dele e utilize uma área de lazer? É gerando experiência. Tu precisa ter uma área de lazer melhor do que os equipamentos que ele tem no apartamento dele. Então, o cinema não está sendo utilizado. O cinema é uma área de bastante desuso hoje, né? Sim, é verdade. Mas coloca um sistema de som legal, coloca um videogame para a criançada jogar lá, Aham. cria mais utilizações para o mesmo ambiente. Tu começa a utilizar o ambiente.
Academia. Se tu fizer uma academia melhor do que a academia que tem na cidade, equipamentos, e a pessoa consiga ter um treino equivalente a uma academia, ele vai usar ali. Uhum. Salão de festas é exatamente a mesma coisa. Se tu propicia um salão de festas diferenciado, com bons A pessoa vai equipamentos, ter o prazer de receber, de ela vai querer. mostrar, né? Exatamente isso. De cozinhar para os amigos. É isso mesmo. Então, isso vai justamente ao encontro da minha pergunta aqui, que era esse olhar, né, da experiência do cliente, né? Porque está muito em voga hoje você falar de CX, né? Uhum. Experiência do cliente. E a gente sabe que muitas vezes esse relacionamento, né, consumidor, cliente, incorporadora, né, barra construtora, nesse momento, né, da conclusão da obra, entrega das chaves, início da moradia, né, do uso, é um momento que tem que ter muita cautela, né? Exato. Porque esse é um momento que qualquer coisa que aconteça pode desagregar ali uma relação que vinha muito bem e acabar até gerando faísca, Uhum. né? A Uhum. gente que faz muita assembleia de entrega e faz implantação de condomínios, a gente tem assim um olhar, uma cautela enorme sobre isso, né? De que quando começa a ter qualquer tipo de ruído, né, a gente tenta envolver o condômino, o adquirente, explica, traz a construtora, e tenta fazer com que isso não inflame, né? Uhum. Mas essa experiência do cliente que eu queria te questionar ou te perguntar, não é só sobre a experiência do uso da área comum, né? Mas desse relacionamento com esse condômino, mesmo após a entrega da obra, a entrega da chave, onde a tua obrigação teoricamente estaria cumprida, né? Mas ali que de fato a nossa obrigação começa. Porque a nossa obrigação ela começa quando, obviamente, a gente tem uma obrigação que é padrão, contratual, Contratual, né? que é a entrega do empreendimento nas condições habitáveis, no que foi acordado. Então, isso não é negociável, Uhum. né? Mas, de fato, a principal necessidade de entrega é no pós-ocupação, porque a gente precisa entender se o que a gente projetou está sendo de utilização, ou seja, qual que é a experiência que o cliente está tendo na moradia. Então, esse é o principal ponto de virada. A parte mais preciosa do incorporador é a ocupação. Porque se ali tiver uma boa experiência, a gente está acertando, a gente está seguindo e teve sucesso em todo esse pré-entrega. É o pós-entrega que vai ter informações valiosas. Hoje a gente tem um setor na empresa que a gente tem um carinho enorme, que é o setor de CS, que é Customer Success, Uhum. né, que faz esse acompanhamento, que entende toda essa passagem de bastão, porque de fato é um momento que ele acaba tendo uma criticidade, né? Sim. É uma, porque tu coloca todos os moradores ali, e aí tem entrada de mudança, tem uma série de questões de utilização do empreendimento, é o portão que vai falhar no início, é o elevador, enfim, tudo isso precisa ter uma atenção e um nível de serviço muito grande ali para que não afete tudo que a gente construiu nessa pré-entrega, Sim, né? às vezes, né, como a gente acompanhou agora, né, faz todo um cuidado, implanta, né, um sistema de controle de acesso, antena veicular, aí o cliente vai lá e coloca a tag no lugar errado, Aham. né, que não pega bem a antena, o portão não abre, né, na velocidade que se esperava que deveria, né? Então, esse acompanhamento da experiência do cliente no uso, né, é fundamental para que, de fato, você tenha, né, com assertividade, um nível de satisfação, né, com o uso do produto, né? Isso é um desafio muito grande. Historicamente, né, ou no passado, a obrigação que se cumpria era contratual, né? Ó, tá Exato. aqui a chave, viva a sua vida, tá aqui o manual, Uhum, né? uhum. Leia. Eu botava É. na gaveta, não lia nunca mais, Aham. e ligava para a construtora reclamando de algum vício construtivo, né? De uma manutenção que a pessoa não fez, Sim. né? E, e me diz uma coisa, queria te perguntar também como é que é. Não deixa de ser uma virada de chave, um novo olhar, um novo cliente, quando você lança esse desafio de sair de uma produção numa cidade, onde de fato quem compra, compra para morar ou compra como investimento para colocar numa carteira de aluguéis, mas um prédio que de fato vai ser perenemente habitado, Uhum. para lançar imóvel na praia que tem um público sazonal, né? Um público de outros estados, né? De outras regiões do país, talvez, né? Culturas De diferentes. fora do Uhum. país, né? Então, como é que é essa virada, né? Qual é o raciocínio que precisa ser feito? Ela não é uma virada difícil, Fernando, porque quando o produto mais desafiador que tem é entregar o primeiro imóvel. É um imóvel que a pessoa vai morar, vai entrar todo dia. Então, o zelo dessa pessoa
na aquisição, a pesquisa que ela faz, quando tu consegue convencer ela a comprar o teu imóvel, ninguém compra um imóvel para moradia sem pesquisar outros tantos. E muitas vezes esse imóvel de segunda moradia, que é um imóvel que a pessoa de fato não vai estar residindo nele, ela é uma compra mais fácil, ou seja, o cliente ele não pega tantos atributos técnicos quanto a primeira moradia. Então, alguns são investimento, outros vão passar 2 semanas por ano, talvez, só no imóvel. Então, acaba sendo uma venda mais fácil. O que que muda? São os atributos que a gente precisa pensar tecnicamente para o produto. Ou seja, a gente está numa praia, como que esse morador vai ir para a praia, como que vai chegar, como que ele não vai levar a areia para todas as áreas comuns do empreendimento. Esse empreendimento ele vai ir do nada, praticamente, do 20% de ocupação para o 100% de ocupação no Réveillon, ou Uhum. seja, como que está preparado para essa virada, como que estão os sistemas sendo pensados para isso. Então é todo esse cuidado. E a gente se movimentou para o litoral muito em função do nosso cliente. O nosso cliente demandava para nós que ele queria ter apartamentos no litoral. E que se a gente eventualmente tivesse, ele negociaria com a gente, Aham. compraria a nossa. Então, ou seja, a gente já foi com a mesma base de clientes que a gente tinha aqui na cidade para o litoral. Uhum. O que fez com que não tivesse uma mudança drástica, porque a gente já conhecia o nosso cliente. Uhum. Então, isso facilitou muito. Agora, outras. Você plugou mais um produto no seu cliente. Exato, esse é um dinheiro que estava na mesa. Foi um motor 2 de Aham. crescimento. Então, não foi nada complexo para nós. A gente já conhecia o cliente, já, obviamente, rodamos pesquisa para isso, né? Uhum. E foi uma virada bem importante, foi uma tomada de decisão bem importante. A gente iniciou em 2017, né? Uma operação em Pissarras e, nossa, foi muito bom, assim. A gente vê com muito bons olhos nesse. E nesse momento todo, o segundo imóvel, que quando a gente começou lá em 2017, o segundo imóvel ele era visto até pelo mercado financeiro como um risco para o negócio, porque eles conectavam muito com a crise de 2015 do mercado imobiliário, 2014, do período da antiga lei de incorporação, ou seja, quando começou o mercado imobiliário, né, teve problemas em função da alta taxa Selic na época, governo Dilma, enfim, e o contrato não respaldava a construtora. Uhum. Quando começou a chover distratos, o índice de distratos foi muito mais alto no segundo imóvel. E isso manchou o mercado financeiro. Onde falando, não, o segundo imóvel é risco, eu nem financio. Os bancos nem financiavam o segundo imóvel, imóvel de praia. Uhum. E houve uma virada pós-pandemia também, a lei da incorporação foi alterada, trouxe Sim. mais segurança jurídica, Uhum. e o segundo imóvel tomou um outro patamar, né? Se olhar o que está acontecendo hoje também no Nordeste, é impressionante, Sim. né? Paraíba, claro, é uma Sim, eu cidade tive excelente. recentemente em João Pessoa também, porque a gente abriu uma unidade da BR Condos Ah, é? na Ah, Paraíba. Eu tive lá fazendo a implantação eu já e fui eu fiquei convidado para ir para lá. impressionado com o desenvolvimento da cidade e da região ali. É, impressionante. É um crescimento enorme, né? Joel, a gente está chegando no final aqui do nosso Já? bate-papo, já chegou no final. Eu tinha 8 páginas de pergunta aqui para te fazer, A se gente deixasse. fala muito. Eu ia ficar aqui umas 3, 4 horas a gente conversando e batendo papo. Se a gente, eu espero que quem viu até o final tenha prestado muita atenção em algumas coisas que o Joel falou, que do ponto de vista de empreendimento, né, imobiliário, da tomada de decisão, das pesquisas que eles fazem. Se você não prestou atenção, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Porque ele falou coisas realmente muito importantes. Mas para todo convidado que a gente tem aqui no BR Cast, Joel, eu faço 2 perguntas. A Uhum. primeira delas, né, para quem estiver nos assistindo, é uma dica de livro, né? Eu gosto muito de ler. Comentei contigo, infelizmente meu Kindle faleceu nessa semana, vou ter que comprar um novo, né? Por enquanto estou lendo no aplicativo do celular, mas uma dica de livro que foi importante para ti em algum momento da tua vida ou é importante hoje, pessoalmente ou para os negócios. Fica à vontade. Legal. Bom, um livro que faz muito tempo que eu li, né, que foi muito marcante e eu utilizo até hoje, e até está na minha lista do iBook para voltar lá para a leitura. É Como Chegar ao Sim, Ah, como chegaram assim. do Eu já li William esse livro Louis algumas Fisher. vezes. Ah, é? Aham. Esse é um livro assim muito Eu marcante. li esse livro na faculdade de Direito, que eu tive a disciplina de mediação e arbitragem. Ah, que legal. Olha só, e esse livro me ajuda até hoje, Uhum. também, Que né? legal, que Como legal. chegar ao sim. Esse é um livro marcante, assim. E, bom, como tu já leu, né? Mas falando para quem está nos ouvindo, esse livro foi escrito por um grupo de negociações de Harvard, né? Onde eles já mediaram grandes conflitos entre países, guerras.
E aí ele comenta sobre as técnicas de negociação. E esse é um livro que tu não utiliza só para o negócio, tu utiliza para a vida, Sim, né? E uma questão que eu pensava quando eu li esse livro assim, eu falei, pô, nossa, eu tenho esse livro é tão bom porque eu entendo que é muito fácil, mais fácil negociar com quem sabe negociar. isso, exatamente. Então, eu recomendo leitura assim para todo mundo que chega na empresa, independente do setor, falo, leia esse livro. Esse é É. um baita livro. E é difícil falar de um livro só, né? Não, mas tu Mas, pode falar de quantos quiser. ah, é? Pode falar mais, que o primeiro já foi muito bom. O primeiro foi muito bom. E o outro, que é um livro de cabeceira, que tem uma série também de livros, é Vencedores por Opção. Esse é um livro esse eu li, reli umas 3 vezes já. Vencedores por Opção é um livro também mais relacionado a negócio, mas eles trazem numa pesquisa de mais de 50 anos, empresas do mesmo segmento, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ambiente americano, no mesmo segmento, e entendem por que algumas empresas cresceram 10 vezes mais do que as outras. Uhum. E aí eles pegam os atributos que aquelas empresas tinham, quais eram os valores, o que é assim, é um manual de como dar certo. Legal. Excelente Vencedores dica por de livros aí, opção. pessoal. Como chegar ao sim e vencedores por opção. Esse eu não li ainda, mas eu sempre faço essa pergunta também para quem está aqui, porque eu anoto e depois vou ler. Então já vai para minha lista, vencedores por opção. E uma segunda pergunta que eu sempre faço, já que a ideia aqui do BR Cast é falarmos sobre futuro, né, sobre tendências de mercado e sobre aonde o nosso mercado, o teu mercado de incorporação vai estar daqui 15, 20 e 25 anos. A gente fica perdido na roda viva do dia a dia e quase não se dedica mais a sonhar, né? A ter um Uhum, reggae, a pensar grande e aonde que o mercado que eu estou inserido vai estar e o que eu vou estar fazendo daqui 20, 25 anos. Porque planejamos estar por aqui. Eu vou estar por aqui uhum, incomodando ainda daqui 25 anos, com certeza. aham. Né? Então, qual é a tua visão de futuro, né? De maneira objetiva? É difícil responder essa pergunta, né? Porque o mercado ele se transforma muito rapidamente, né? O ciclo do mercado ele está encurtando muito, ou seja, as mudanças acontecem hoje numa velocidade exponencial. Mas o que que eu guardo, assim, a gente não tem um planejamento rígido em pedra do que a gente vai fazer daqui a 10 anos, mas a gente sabe o que a gente vai estar entregando. A gente vai estar vendendo soluções que os clientes queiram comprar. É basicamente isso. Esse é o norte nosso para o nosso planejamento. O que que o nosso cliente quer comprar? O que que ele está pagando? Isso, então a gente precisa entregar isso. E com base nisso, a gente transforma a nossa empresa para entregar. Sempre entendendo demanda do mercado e produzindo solução Exatamente. em forma de empreendimentos imobiliários para as pessoas, para a cidade, para o Exatamente. mercado imobiliário. Isso mesmo. Legal. Joel, muitíssimo obrigado. Excelente a conversa. Eu acho que eu mesmo vou assistir esse podcast depois para anotar algumas coisas que tu comentou aqui comigo hoje. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente bater esse papo, falar um pouco dessa iniciativa, do teu perfil empreendedor e de como isso se tornou hoje em poucos anos, né, pouco mais de uma década, das principais incorporadoras do estado de Santa Catarina. Desejo a vocês todo o sucesso, Para nós. né, possível para nós, com certeza. E olha, espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio do BR Condos Cast, o nosso podcast da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil, né? E se você gostou desse nosso podcast, acompanha ele aí na plataforma de podcast que você prefere, e a BR Condos vai estar sempre aqui desenvolvendo conteúdo e apoiando você que quer empreender na área da administração condominial, você que é síndico, conselheiro, condômino e quer trazer transparência e tecnologia para a administração do seu condomínio. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Juntos vamos construindo cidades melhores para o nosso futuro. Um grande abraço.